Durante esse período de pandemia, nós estamos refletindo no livro de Daniel, com o enfoque do reino no exílio, pensando exatamente nesse momento que nós vivemos, estando de certa forma exilados das nossas reuniões, afastados do nosso encontro, dos nossos cultos, da nossa celebração e do nosso povo mesmo, mas também pensando no exílio constante que é a vida cristã. Porque estamos constantemente vivendo, sempre, na verdade, vivendo com fidelidade ao reino de Deus, mas mas sob, de fato, um domínio de um outro reino, que são os reinos do mundo, são os poderes do mundo que dominam nessa realidade na qual nós vivemos, realidade do pecado. E nós estamos já na nossa terceira mensagem sobre o livro de Daniel. Hoje nós vamos falar de Daniel 3. Se você perdeu alguma das outras duas, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, você vai ver lá as outras duas mensagens lá. Elas estão separadas dos cultos, né? Você pode também ver o culto todo, mas se você quiser ver só as mensagens, elas estão separadas lá. Tem uma playlist lá, O Reino em Exílio, que é a playlist com essa série de mensagens. E a cada semana nós vamos colocando mais uma lá. Mas nós vamos então começar a ler esse texto de Daniel 3. É um texto longo, é um capítulo longo, são 30 versos, mas nós vamos ler a maior parte deles, mas nós não vamos lê-los todos para ganharmos um pouquinho de tempo. Então, se você puder, faça, depois leia na sua casa o capítulo todo, todos os versos. Aproveite esse tempo também para meditar no livro de Daniel, lendo o livro todo conosco, não é? Então vamos lá. Daniel 3, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, Daniel 3, 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abdnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abdnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente que a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abdnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Até aí,
Essa história bem conhecida do livro de Daniel não tem Daniel como um protagonista. Os protagonistas dessa história são os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdnego, que são os também exilados judeus que caminham por esse livro junto com o protagonista, que é o personagem título, não é? E Sadraque, Mesaque e Abdnego estão aqui diante de um teste de fé, um teste de adoração, um desafio e um dilema de adoração. Eles são judeus, eles servem ao Deus vivo e eles estão sendo impelidos pelo poder da Babilônia para adorarem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. E eles se recusam a fazer isso porque a lei do Senhor é clara em proibir a adoração a imagens, é clara em proibir a adoração a qualquer outro Deus que não seja o único Deus, Yahvé. Os 2 primeiros mandamentos de Moisés dizem isso. Né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. São os mandamentos aí que impedem o culto a qualquer outra divindade que não seja o nosso Senhor e que mandam e que impedem especificamente que adorem estátuas de escultura dentro desse mandamento. E eles são fiéis ao mandamento de Deus. E de novo, essa história toda está dentro daquele contexto todo que nós já falamos até aqui. Eles estão distantes do reino de Judá, distantes de Jerusalém. O templo está destruído, não tem culto a Deus acontecendo, porque eles estão afastados de Jerusalém e o templo destruído, não tem sacerdote, não tem levita, não está acontecendo nada disso, e ainda assim eles permanecem fiéis a Deus, porque eles acreditam que Deus reina, e porque Deus reina sobre a vida deles também. Não importa que não tem templo, podem destruir o templo, mas não podem destruir a Deus. Não importa que não tem Jerusalém, podem esvaziar Jerusalém, mas não podem esvaziar o reino de Deus. Deus reina. Então eles preferem e decidem ser fiéis a Deus ao invés de ser fiel a Nabucodonosor. E da mesma maneira que no capítulo passado, no capítulo anterior, no capítulo 2, nesse capítulo, da boca de um babilônico sai uma expressão de desafio que nos fortalece na nossa fé em Deus. Porque lá no versículo 15, o rei Nabucodonosor diz que quando tocarem as músicas é bom que eles se ajoelhem, porque se eles não se ajoelharem, eles vão atirá-los na fornalha em chamas. E aí ele termina com essa frase, o versículo 15. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? O rei Nabucodonosor estava se vendo como o rei mais poderoso do mundo. E de um ponto de vista humano, ele não estava errado. Não havia naquele momento um rei mais poderoso que Nabucodonosor. Ele era o senhor da Babilônia, basicamente o senhor de toda a Mesopotâmia e de regiões para além da Mesopotâmia. Ele dominava muitas terras e ele se pensava o grande rei, né, de todo o planeta. E ele diz que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Eu sou maior que todos eles. Eu sou maior do que a divindade que vocês adoram. É bom vocês adorarem quem eu mando vocês adorarem, senão eu vou destruir vocês. A resposta dos 3 amigos é uma resposta categórica. Ouça bem, senhor Nabucodonosor, ouça bem, você pode fazer o que você quiser, mas o nosso Deus nos livrará das suas mãos. Mas tem um detalhe na fala deles, um detalhe muito importante. Eles dizem, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Mesmo que ele não nos livre, nós continuaremos adorando a Deus. Nós continuaremos nos prostrando diante do único Senhor. Isso aí nos dá alguns ensinamentos muito importantes. Primeiro, porque ele mostra uma confiança em Deus. Ele faz essa afirmação que os 3 amigos fazem diante de Nabucodonosor, é uma afirmação da grandeza de Deus. Olha, senhor Nabucodonosor, pode parecer uma causa irremediável, pode parecer que a sua fúria é uma fúria tão grande contra nós e você é tão poderoso que pode parecer aos seus olhos, aos olhos de todo mundo, que não existe escapatória, mas nós sabemos que existe porque nós confiamos no Deus que reina sobre todas as circunstâncias
circunstâncias, reina inclusive sobre você mesmo, reina inclusive sobre a sua própria vontade, reina inclusive sobre os limites do seu próprio poder. Nós confiamos e servimos a esse Deus e por isso nós não vamos nos prostrar diante de nada que não seja Deus mesmo. Essa afirmação de culto a Deus, essa afirmação que fazem os amigos de Daniel aqui nesse capítulo, é também a nossa afirmação. Mas não diante de poderes que nos impulsionam na direção da adoração às outras coisas. E isso é muito importante de nós entendermos. Nós não precisamos de um Nabucodonosor exterior que vai nos impor uma adoração impura, uma idolatria. Nós não precisamos disso. Nós temos um Nabucodonosor dentro do nosso coração. João Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Dentro do nosso coração nós erguemos estátuas. Dentro do nosso coração nós erguemos imagens. Dentro do nosso coração nós erguemos divindades que são contra ao nosso Senhor. Nós não temos aqui um poder que nos obrigue a fazer um outro culto que não seja o culto ao nosso Deus. Se isso acontecesse, eu não tenho dúvidas de que a maior parte dos irmãos se manteria fiel. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de que se alguém chegar com uma arma em punho, apontar na cabeça de você e falar assim, olha, adore outra divindade ou será morto, eu não tenho dúvida de que a maior parte de nós morreria. Estaria tranquilamente dizendo, olha, eu vou morrer pelo nome de Jesus Cristo. Mas nós frequentemente falhamos em adorar ao nosso Deus, mesmo sem ter arma nenhuma apontada para a nossa cabeça. Nós frequentemente preferimos adotar as práticas do pecado e com isso servindo a outros ídolos, que não é o ídolo do nosso Senhor. Quando nós, por exemplo, tentamos enriquecer às custas do que é certo, quando nós, e eu não estou falando só de roubar, não, que é uma coisa tão extremada, mas estou falando de coisas como, às vezes, nós nos portarmos de uma maneira errada dentro do nosso ambiente de trabalho, querendo estar acima do outro para ganharmos mais do que o outro, ou quando nós não agimos com misericórdia porque estamos guardando aquele dinheiro para nós estamos adorando um outro ídolo chamado ganância. Quando nós oferecemos os nossos olhos para os desejos impuros, nós estamos adorando um outro ídolo, um ídolo chamado lascívia. Quando nós dedicamos a nossa língua para falar mal dos outros, ou quando dedicamos a nossa língua para mentir, nós estamos também adorando um outro ídolo, seja ele qual for, seja o ídolo do benefício próprio, seja o ídolo do destaque diante dos homens, seja o que for, o orgulho ou a mentira mesmo. Toda vez que nós pecamos, nós estamos adorando um outro ídolo, porque toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo, existe um outro poder que vale mais a pena agradar do que o poder de Deus. É isso que acontece. E nesse sentido, nós precisamos encarar a realidade da glória de Deus. Nós precisamos nos lembrar de que o Senhor reina, porque Ele reina. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor e lembrar de que Ele é o Rei. E nós precisamos colocar isso nos nossos passos. Nós precisamos viver dessa maneira dia após dia. Dia após dia falando não para o Nabucodonosor que vive no nosso coração. E entronizando no nosso coração o verdadeiro Rei, o nosso Senhor. Ele é o Rei da nossa vida. Ele deve estar entronizado no nosso coração. Dessa maneira, a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, elas são exemplos para nós. Mas veja que essa fidelidade a Deus não significa vida fácil. Às vezes a gente acha isso. Eu não vou pecar, eu não vou agir de maneira errada, eu vou adorar apenas Deus na minha vida, eu vou entronizar o Senhor no meu coração e dessa forma, então, tudo me vai acontecer bem. Mas eles não fazem isso porque eles querem um bem depois. Eles dizem, o Senhor nos livrará. Mas se o Senhor não nos livrar, ainda assim nós não vamos adorar a sua estátua. E a mesma coisa nós falamos, o Senhor cuida de nós, mas ainda que nós viemos a sucumbir diante de problemas, ainda que viemos encontrar dificuldades na nossa vida, ainda assim nos manteremos fiéis a Deus, porque nós não adoramos a Deus em troca da salvação, nós adoramos a Deus porque o Senhor nos salvou. E é nesse aspecto que eu quero trazer uma meditação ainda mais profunda sobre esse texto, porque eles foram lançados dentro da fornalha de fogo,
né, da fornalha ardente, eles foram lançados lá dentro. Eles foram jogados lá dentro para morrerem. A fúria, a ira de Nabucodonosor se acendeu contra eles, e o texto fala que ele ficou furioso. E essa forma de dizer que ele ficou furioso junta-se com a ideia do furor da própria chama. Ele ficou tão bravo, no versículo 19 fala isso, ele ficou tão bravo que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ou seja, ele estava furioso. O fogo da fornalha é um símbolo, é uma imagem da narrativa que trabalha com o fogo da ira do rei. O rei ficou furioso e ele expressou a sua fúria pelo fogo da fornalha. E ele ele disse: eu vou usar de toda a minha fúria para castigar vocês. Eu vou usar de toda a minha ira para trazer juízo sobre a vida de vocês. E ele fez isso. E ele lançou os três amigos na fornalha de fogo ardente. Mas aí acontece um milagre. Eles não são queimados. Eles não sofrem nada. Não acontece nada com eles. Mas acontece um milagre. Quando Nabucodonosor olha para a fornalha, ele não vê mais os 3 amigos lá dentro. Ele vê 4 pessoas desamarradas, andando pelo fogo. Um fogo que matou até quem estava fora daquele fogo. 4 pessoas, sendo que a 4ª se assemelhava a um filho dos deuses. Que maravilha, que maravilha. Muitos intérpretes têm lido esse texto e dito que este 4º é o próprio Senhor Jesus Cristo, andando com eles ali dentro da fornalha. Independente de você pensar que era o Senhor Jesus Cristo, ou um anjo, ou uma forma de teofania, uma expressão, uma demonstração de Deus no meio da fornalha, independente de você pensar ou de você interpretar de qualquer maneira isso, eu quero que você pense na fúria e no fogo que são destinados aos pecadores como nós. Eu quero que você pense nisso. Porque estes 3 amigos não temeram diante de Nabucodonosor e disseram: nós vamos adorar o nosso Deus, o nosso rei. E ainda que a fúria de Nabucodonosor caísse sobre eles, eles ainda permaneceram fiéis a Deus. E quando estavam na fornalha, o próprio Deus estava lá presente com ele. Mas existe uma história de alguém ainda maior que estes 3. Porque estes 3 caíram juntos na fornalha e Deus estava com eles. Mas existe uma história de alguém que enfrentou uma fornalha sozinho e enfrentou no nosso lugar. E esse alguém é Jesus Cristo. Porque todos nós merecíamos ser jogados na fornalha. Não pelo rei Nabucodonosor. Todos nós merecíamos ser jogados na fornalha pelo nosso Deus. Todos nós levantamos a ira de Deus com os nossos pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós ofendemos a Deus, e para nós só havia um destino: a condenação. E a fúria de Deus é ainda maior do que da fornalha 7 vezes aquecida. A ira de Deus é ainda mais terrível do que a ira de Nabucodonosor. E todos nós estávamos destinados a essa grande fornalha chamada inferno. Mas o Senhor Jesus Cristo carregou esse castigo sobre ele no nosso lugar. Porque lá na cruz, o que Jesus estava sofrendo sobre ele era o próprio inferno. Lá na cruz, o que o Senhor estava recebendo sobre ele era o nosso destino, era o juízo que nós merecíamos. E então nós vemos o Senhor Jesus Cristo encarando o próprio inferno na cruz para que nós não encaremos o inferno. O Senhor Jesus Cristo descendo sozinho ao inferno para que nós não precisemos ser jogados ao inferno. O Senhor Jesus Cristo assumindo as nossas idolatrias, ou melhor, a culpa e o dano das nossas idolatrias, a pena para as nossas idolatrias, para que nós passemos a adorar única e exclusivamente o único Deus verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo levou a pena sobre nós para que nós não precisássemos levar a pena que era destinada a nós. Mas existe mais uma lição aí. Porque apesar desse amor de Deus, apesar de toda essa bondade, estes 3 amigos foram lançados na fornalha. Eles caíram na fornalha, eles entraram na fornalha, e lá dentro estava Jesus Cristo, lá dentro estava Deus, lá dentro da fornalha a presença de Deus se fez presente. Deus estava presente na Babilônia, mas Deus não estava só presente na Babilônia, ele estava presente dentro da fornalha na Babilônia. Eles estavam enfrentando o fogo que nos vem provar de maneira literal aquilo que Pedro fala de maneira simbólica no Novo Testamento.
acampamento, mas no meio do fogo Deus estava com eles. E essa é uma confiança que nós podemos ter, porque o Senhor Jesus Cristo desceu sozinho ao inferno para que nós saibamos que na fornalha nós nunca estamos sozinhos. Ele desceu sozinho ao inferno para que quando nós estivermos no meio do fogo, nós saibamos que Ele está conosco. Não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho da dificuldade, o Senhor Jesus está conosco, porque o Deus que deu o próprio Filho não poupa a sua presença conosco em nenhum momento. O próprio apóstolo Paulo disse lá em Romanos que aquele que nem o próprio Filho poupou, antes o deu por amor a nós, como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Significa que no meio da aflição nós estamos com Deus. Então nós podemos olhar para o Nabucodonosor do nosso coração e dizer assim: olha, não importa o que aconteça, nós não vamos nos ajoelhar diante de outro Deus, porque o nosso Deus nos livrou da fornalha. E quando nós enfrentarmos as dificuldades, enfrentaremos acompanhados do próprio Deus, porque nós sabemos disso. Aquele que levou o próprio inferno sobre si está conosco no meio das situações infernais. Porque ainda que haja juízos humanos contra nós, nós já temos diante de Deus a justificação. Não precisamos temer mais nada. É assim que nós entendemos o que o Novo Testamento fala, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez que nós temos paz com Deus em Jesus Cristo, uma vez que nós estamos reconciliados com Deus, uma vez que Deus nos ama, quem é o rei desse mundo que pode nos odiar? Quem é o rei desse mundo que pode nos matar? Quem é o rei desse mundo que pode nos condenar? Dessa maneira, a pergunta de Nabucodonosor ela é devolvida com uma pergunta também. Se Nabucodonosor nos perguntasse hoje, se eu resolver lançar vocês na fornalha, que Deus poderá nos livrar? Nós responderíamos: se o meu Deus me ama, quem é você para tentar me destruir? Porque Deus está conosco. Sejamos fiéis a Ele, então. Sejamos fiéis ao Senhor. Voltemos o nosso coração ao Senhor. Nos abstenhamos do pecado. Deixemos toda a idolatria de lado. Olhemos para os ídolos do nosso coração e digamos: não, nós serviremos ao nosso Deus, única e exclusivamente. Nós adoraremos ao nosso Deus. Não importam as circunstâncias. Que Deus nos abençoe e até vamos ouvir uma música agora, né? Que Deus nos abençoe e vamos ficar com essa canção.